Paz de Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos regar mais um pouquinho nossas almas. Se a gente não rega nossas almas diariamente, ela começa a secar e rachar e quebrar e se esfacelar. Se você não manter uma perseverança, uma busca ativa do amor de Deus, você começa a esfriar como uma brasa fora da fogueira. Então você tem que se jogar na fogueira, cultivar e guardar. No evangelho de hoje, Jesus está fazendo uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na verdade, ele veio trazer uma nova lei, mas ele está afirmando que essa nova lei, ela não é uma quebra da primeira lei, ou seja, a lei do povo de Israel, a lei do Velho Testamento. Na verdade, existe uma conexão muito profunda que tem a ver com o próprio Jesus. Jesus Cristo, ele está apontando que ele é o cumprimento da lei, porque ele é a palavra perfeita. Então, toda a lei do Antigo Testamento aponta para ele como a verdadeira solução para nossas almas. Vamos ler o texto. O texto é pequenininho, então eu vou ler. Diz assim: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos. Aí Jesus fala: não pensei que eu vim abolir a lei e os profetas, ou seja, não vim abandoná-los. A minha chegada não quer dizer que a gente está abolindo do que a gente viveu até aqui. Então, se não é isso, é o quê? Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então, na verdade, ele está dando uma nova interpretação para o significado da lei aqui. Tudo que vocês cumpriram, fizeram, foram guardando até aqui, está se cumprindo, Ou seja, se realizando. Ou seja, a lei não é uma coisa para ser só seguida tal qual está lá. Então, faça isso, eu faço, faça isso, eu faço. Até porque ninguém conseguia cumprir. E tem uma implicação assim: se você quebra um pequeno pedaço da lei, você desrespeitou a lei como um todo. Então, muita gente já pensava, então é melhor abolir a lei. É melhor ter uma nova lei, uma outra coisa. Ele está dizendo, não é isso. É que toda a lei, ela aponta para alguma coisa, um lugar, na verdade uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus. Ele é o cumprimento, ele é a lei, é uma revelação de que nós temos a necessidade de perfeição da qual a gente não consegue alcançar. E Jesus Cristo é a solução para esse grande problema da alma humana. Em parte, a lei, ela evita erros, por exemplo, nos evita de passar o ridículo. Então você perde a noção do que é real ou o que não é por causa do pecado. Você perde clareza sobre a vida, e a lei ela aponta para isso. Então olha só, você não pode pegar uma água fervendo e tentar tomar. Exemplo de uma lei aqui, e aí se você tomar você vai se ferir. Então a lei ela evita que você passe um constrangimento, que você cometa um erro. Esse aqui é um erro óbvio, mas alguns erros não são tão óbvios, porque a gente começa a acreditar, por exemplo, em algumas mentiras, algumas falácias, algumas inverdades. E então a lei te ajuda, olha, não faça isso. Por exemplo, a lei moral da igreja, a lei sobre a família na igreja, como você deve se comportar. Então você vai seguindo, e nem sempre seus sentimentos e sua razão estão adequados à moralidade da lei de Deus. E você vai seguindo, mas quem é capaz de cumprir toda a lei sem imperfeições? Ninguém é capaz. Então a lei também tem um segundo ponto. Além de evitar que eu cometa erros por falta de percepção, ela aponta a minha incapacidade de perfeição e agradar a Deus. E é aí que mora o Senhor. Ele é a nossa perfeição, Ele é a nossa regra máxima, Ele é a pessoa, Ele é o ápice, o cumprimento de toda a lei. Quer ver? Aí o texto continua assim, versículo 19. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outra a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Tá? Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor Jesus Cristo. Olha só, então, é bom lembrar que ele está discutindo aqui com fariseus que se arvoravam de ser pessoas que cumpriam a lei, que eram os melhores intérpretes da lei e que tinha a melhor versão de como viver e aplicar a lei, e fazer isso publicamente para que todos vissem. Ou seja, tinha muita aparência de cumprimento da lei. E Jesus os pega e fala assim: ó, vocês cumprem toda a lei mesmo?
Não você subir lá no topo da montanha do cumprimento das regras e tropeçar numa coisinha e cair, e aí cai todo o castelo, tudo vai se descortinar e cair tudo. Os textos de apoio de hoje, eles falam disso também, tipo assim, o povo está prestes a entrar na terra prometida, e aí o Senhor vem falar por meio do profeta e fala: olha, vocês vão guardar a lei, guarda tudo, passa de pai para filho, quando entrar na terra prometida lá, vocês vão continuar cumprindo a lei. E a própria terra prometida, ela é um símbolo da pessoa de Jesus. Em Jesus Cristo, a lei não perdeu o seu lugar. Pelo contrário, ela alcança o seu real, verdadeiro e mais profundo valor e significado, porque a lei, ela aponta para Cristo e ela cria sede da presença de Cristo. Então Cristo é o ápice de cumprimento da lei, tá bom? É isso. Esse é o evangelho de hoje, meus irmãos. Vamos orar juntos? Queria ler hoje a coleta da semana. A coleta da semana é linda. Toda semana existem assim, as orações para cada semana. E as orações desse tempo têm a ver são orações quaresmais. Então elas têm a ver com esse tempo de contrição, de busca, de arrependimento por meio da quaresma, tá bom? Então estamos na terceira semana da quaresma e essa é a coleta dessa semana, tá? Oremos. Ó Deus, que sabes quão frágeis somos, guarda-nos a nós, teus servos e servas. Defende-nos exteriormente nossos corpos de toda adversidade e purificando interiormente nossas almas de todo o mau pensamento. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e que essas coisas possam reverberar em você. Nossa sede de Deus, nossa sede da lei de Deus, nossas imperfeições, tudo isso aponta para Jesus, que é aquele que nos abraça, nos acolhe e nos insere nele. E agora sim a gente pode ter paz e alegria perfeita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe.